Meninas, olá! Bem-vindas ao primeiro vídeo da série de 3 vídeos sobre o Desvendando o Emagrecimento. Esse vídeo, então, ele tá destinado a explicar exatamente quais são os principais fatores que impedem, que fazem com que o nosso corpo não consiga emagrecer de fato, um emagrecimento saudável. Nem sempre é só a parte mental, né? Então no terceiro vídeo eu vou comentar isso com vocês. Mas hoje a gente vai relacionar um pouquinho sobre essa questão realmente alimentar. A primeira situação que eu tenho para falar para vocês é que todo mundo fala da genética, né? Ai, mas a minha genética é ruim, ai, mas a genética é boa. Aí vê uma menina na rua assim toda malhada, toda bonitona, não, mas a genética dela é muito boa e assim por diante. Hoje em dia a gente tem exames genéticos que a gente pode fazer para identificar quais são os tipos de genes, né, de polimorfismos, ou seja, explicando de uma maneira mais fácil, se tem alguns defeitinhos nesses genes, tá, que fazem com que a gente engorde mais fácil ou não. O que eu quero explicar para vocês? Se eu, Mayara, por exemplo, tenho o gene da obesidade, a gente chama FTO, o nome do gene lá. Eu não vou estar fadada a ser obesa, a ser mais gordinha, tá? Então a genética, antigamente a gente achava que realmente, a genética dele é para ganhar muito peso, então ele vai acabar ganhando muito peso. Hoje em dia a gente já sabe que não é assim. Por que que não é assim? Hoje em dia a gente sabe que a alimentação, tá? Vários tipos de alimentos, vários compostos bioativos que a gente chama, que são nutrientes que tem dentro de determinados alimentos. Por exemplo, brócolis. Brócolis tem o indol 3-carbinol, tá? Que é um composto bioativo que é extremamente antioxidante e modula esses fatores genéticos. Tá? Então a gente chama disso de epigenética, mas isso é uma coisa pra gente comentar em outra questão, tá? Então o que que acontece? Quando a gente tá realmente, digamos que a gente tem de fato um gene que te favorece a ganhar peso, te favorece a ter, por exemplo, resistência insulínica, a ter esses problemas que fazem com que a gente engorde mais fácil, o que que acontece? A gente, se a gente der pano para manga, como a gente sempre fala, ou seja, se a gente estimular esses genes, realmente eles vão fazer o serviço deles, que é o quê? É fazer vocês engordarem. Então, a alimentação, todo o plano alimentar, quando o nutricionista vai lá, calcula, explica, tudo isso tem um porquê, tá? O horário de você comer certas coisas, por que que a gente não pode comer muito carboidrato simples de noite, por exemplo? Porque a gente acaba facilitando o nosso corpo a guardar gordura. Então são várias coisinhas que a gente precisa prestar atenção. Mas o mais importante é o quê? Vocês precisam entender que a alimentação saudável, a alimentação equilibrada, sem neurose, realmente é algo que muda a vida de vocês. E essa parte de genética que a gente estava falando, como a gente estava dizendo, não é que você vai estar fadado, você vai tem o gene da obesidade, você vai acabar sendo obeso. Mas a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que modular essa sua genética, tá? Esses genes que são, digamos, um pouquinho defeituosos, que pendem para esse lado de ganho de peso, modular eles de uma forma que a gente bote, digamos assim, uma pedra em cima desses genes. Como que a gente faz isso? Como que a gente silencia esses genes, tá? É com atividade física, com alimentação saudável. A alimentação é o básico, que é o que a gente precisa para viver. Então, gente, a alimentação regrada, além da alimentação, de fato, com comida de verdade, a gente precisa muitas vezes fazer a suplementação de alguns nutrientes e alguns fitoquímicos que ajudam, que estimulam, tá? Esse benefício, tá? Para que a gente consiga realmente modular essa parte genética. Quem tem uma genética não tão boa, que sabe que engorda, que sabe... Eu, por exemplo, eu sempre gosto de dar o meu exemplo, que eu acho que é válido para vocês entenderem. Eu digo sempre brincando para meus pacientes, se eu passar na frente de uma padaria, se eu respirar mais fundo, eu já tô com 1 quilo grudado em mim, tá? Eu tenho uma tendência muito grande a ganhar gordura, tá? Mas,
com a alimentação, com exercício físico, com a modulação de sono, parte de intestino, tudo isso a gente consegue melhorar e não ganhar tanto peso, tá? Então, a primeira questão genética era essa que eu queria explicar para vocês. O segundo fator que influencia demais mesmo, é essa tendência que a gente tem a engordar, a ter daqui a pouco, né, um metabolismo que a gente fala de um metabolismo talvez um pouco mais lento, e realmente engordar com mais facilidade, é o nosso histórico alimentar. Mas o que é histórico alimentar? É o que o seu pai e sua mãe comeram e comiam, tá? Antes de engravidar, antes de fecundar e fazer o seu embrião aí, você mesmo, tá? Não só o que eles dois comiam, mas também o que os pais, o que os avós, então tudo isso implica nessa questão genética também, tá? Mas, depois que a mãe engravidou de você, durante a gestação, é totalmente dependente, responsabilidade da mãe, tá? O que ela vai passar de bom ou de ruim pra gente, tá? Então, por exemplo, se caso a sua mãe, por exemplo, durante a gestação, não conseguiu comer direito, tinha muito enjoo, né? Enfim, são situações super comuns que acontecem, tá? Ou comia demais, comia por 2, comia por 3, tá? E ganhou muito peso. Tudo isso influencia no que a gente vai ser hoje. Tanto na parte de emagrecimento, quanto na parte de saúde no geral. Puxando pro lado da alimentação, de fato, de alguns nutrientes, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Se a mãe que tá gestante, por exemplo, tiver com zinco, tá? Zinco é um mineral super importante, tá? Para várias funções, tanto de imunidade, tudo mais. Digamos que a gestante passou a gestação inteira com zinco baixo. O que vai acontecer? Existe uma probabilidade muito grande dessa criança ao nascer ou desenvolver ao longo da infância, alergias tanto alimentares, alergias de pele. Então são várias coisas que influenciam. Então a gente não é simplesmente para nos dar energia e engordar ou emagrecer, tá? A alimentação tem muito poder para várias coisas. Então, esse histórico alimentar que eu estava comentando vem desde antes de fecundar, depois, durante a gestação e nesse pós-parto. Então, gente, todo esse histórico alimentar faz com que, digamos que a criança foi exposta durante a gestação a muito açúcar, a muita gordura saturada, a muita gordura trans. Enfim, a mãe teve uma alimentação um pouco desregrada durante a gestação. Essa criança vai nascer com uma tendência muito grande, tá, a ter resistência insulínica, a ter problemas, por exemplo, de colesterol. Isso tudo é muito comprovado com vários estudos. Então, desde a amamentação, o que mais? Enfim, quando começa a introdução alimentar dessa criança, se você que está assistindo esse vídeo lembra de uma memória afetiva, muitas vezes também, né, relacionada a comidas mais gordurosas, a comidas muito açucaradas, enfim, doces, refrigerantes e tudo mais, você está ensinando para o teu corpo, você está programando, como se fosse uma programação de um software, programando o teu corpo a acumular gordura. Então tudo isso, né, essa programação que a gente vai fazendo vai te levar no futuro a ter uma tendência também maior. Ou muitas vezes, o que acontece? Nós, durante a infância, até 5 anos em média, a gente está ainda se desenvolvendo e a gente ganha a quantidade de células de gordura, a gente, né, cria até nessa fase. Depois dessa fase, o que a gente tem vai ser, quando a gente tem, digamos que a Mayara tem 30 mil células de gordura, tá? Se eu tiver gordinha, essas células vão estar cheias. E se eu tiver mais magrinha, elas vão estar mais vazias. Só que eu não consigo tirar essas células do meu corpo, tá? Só arrancando elas com lipoaspiração, tá? E mesmo assim, sempre a gente tem garantia que sai.
o que acontece? Esse histórico alimentar te compromete nessa qualidade de um emagrecimento saudável na vida adulta, tá bom? Bom, e por fim, gente, para finalizar essa aula, eu queria expor para vocês assim uma grande preocupação que eu tenho. O terceiro fator que envolve como desvendar esse emagrecimento é o intestino, tá? As nossas trilhões de células que a gente tem aqui no nosso intestino, elas dizem muito do que a gente é, tá? Isso também vem desde lá da gestação até a vida adulta. O intestino, ele é responsável por sintetização de várias vitaminas, de ácidos graxos de cadeia curta, que são importantes para butirato, propionato, são importantes para energia das próprias células intestinais também. Enfim, o que acontece? O que eu quero chegar? Eu recebo, eu não vou dizer que 90%, mas assim, ó, 75% dos meus pacientes que chegam no meu consultório, boa parte delas são mulheres, tem problemas de intestino e tem problemas de emagrecimento. Não conseguem emagrecer de forma correta, tá? E hoje em dia a gente sabe, tem muitos estudos já comprovando isso, mostrando que realmente o nosso intestino, quando ele não é legal, quando ele não tem uma microbiota, ou seja, as bactérias que tem lá dentro não são equilibradas, né? Quando a gente chama de simbiose intestinal, a gente tem uma predisposição a ganhar mais gordura, a gente tem uma predisposição a ter mais resistência insulínica e assim por diante, tá? Então não é somente o intestino que não funciona, ou o intestino que está preso, essa distensão abdominal, isso são sinais que ele não tá legal, né? Mas ele implica em várias questões, imunidade, né? Ansiedade, depressão, e de fato um intestino que não funciona tão bem, ele não vai conseguir fazer você ter o metabolismo certinho, todo encaminhadinho. Isso faz você acabar tendo uma tendência maior em ganhar peso, tá? Não é regra que toda pessoa que é gordinha vai ter o intestino ruim ou vice-versa. Uma pessoa magrinha também pode ter o intestino ruim, tá? Mas o que acontece, tá? Um estudo que uma universidade lá dos Estados Unidos, agora eu não me recordo o nome, que fez, o que eles fizeram? Eles fizeram um teste com ratinhos primeiramente, tá? Para depois testar em humanos. Eles tinham um monte de ratinhos que eram gordos, obesos mesmo, e ratinhos que não tinham, que eram normais e não tinha nenhum tipo de bactéria no intestino. Eles eram sem bactéria, tá? Eles conseguiram deixar eles, como é que fala? Esterilizados, tá? Sem bactéria nenhuma. Eles queriam identificar se essa microbiota, os tipos de bactérias que tinham no intestino de obesos, fariam que esse ratinho que não era obeso, se ele ia ficar obeso ou não. E aí o que eles fizeram? Eles pegaram o cocôzinho desses ratinhos obesos e colocaram, né, dentro desses ratinhos que eram sem germes, né, sem nenhuma bactéria, para analisar o comportamento desses ratinhos com o passar do tempo. E o que aconteceu? Esses ratinhos que receberam essas bactérias dos ratinhos obesos, o que aconteceu? Eles engordaram, tá? Começaram a desenvolver compulsão, começaram a desenvolver ansiedade, várias situações, inclusive, né, obviamente, ganhando peso, ganhando gordura. Então, depois foram fazendo testes em humanos e realmente identificaram que a microbiota, os tipos de bactérias que o obeso tem no intestino favorecem o ganho de peso, tá? E hoje em dia, devido a esses estudos, já se descobriu que tipos de bactérias, de lactobacilos, bifidobactéria, enfim, são vários tipos de probióticos, tá? Que a gente chama, que fazem com que o obeso melhore esse perfil, essa microbiota intestinal e facilite o emagrecimento. Então, tem que conversar com o nutricionista, tem que fazer muitas vezes um exame de microbiota para identificar que tipos de bactérias vocês têm, tá? Para que isso a gente consiga também fazer uma análise melhor e saber quanto,
né, digamos, a dose de lactobacilos e quais lactobacilos conseguir prescrever, tá? Então, gente, não é simplesmente o emagrecimento, ela é preguiçosa, ela tem problema de tireoide, ela é desregrada. Pode ser que a pessoa seja tudo isso, tá? Mas quando a gente fala de obesidade mesmo, a obesidade é uma doença multifatorial. Não é só o intestino, só porque é genética, porque são várias coisas que envolvem, tá? Mas essas três eu quis pontuar justamente que é uma coisa que esclarece muita coisa, tá? Eu mesma, eu brinco sempre que durante a minha infância inteira, na minha época, ninguém dava bola para alimentação saudável, entendeu? Então, tipo assim, eu comia bolacha recheada quando eu queria, eu tomava refrigerante quando eu queria e assim por diante, tá? E o que acontece? Eu criei uma memória no meu corpo, eu criei e ganhei muita gordura nessa fase da infância, que até hoje eu tenho dificuldade para perder, que até hoje eu sinto eu preciso penar muito, né, treinar e se cuidar e muito mais para mim conseguir ter um resultado do jeito que eu gostaria. Então são coisas que eu acho que explicam muitas situações que vocês já passaram. Então lembrem sempre, fator genético é uma coisa que tem que se levar em consideração, mas também não define tudo. Por segundo, a questão desse histórico alimentar, desde a pré-gestação, da pré-concepção, durante a gestação e o pós-parto, como é que foi a tua primeira infância, como é que foi a alimentação dessa primeira infância, tá? Isso define muita coisa, né, do que tu é hoje no adulto. E por terceiro, essa questão do intestino, tá? Então o intestino ele tem que estar pleno, realmente ele tem que estar saudável para conseguir absorver as vitaminas e tudo mais, tá? Então, esse primeiro vídeo era um esclarecimento de fato e desvendando esse emagrecimento, que eu acho que são fatores que eram bem cruciais para mim explicar para vocês. Tá, meninas? Até o próximo vídeo.